E aí, galera, mais um videozinho da série Mentecapta pra vocês. O assunto de hoje é casa. Ai, Dani, que você vai falar de casa hoje? Eu vou explicar pra vocês por que hoje a casa de vocês é o pequeno mundo de vocês. Vocês já pararam pra pensar que da onde surgiu a ideia de casa? A ideia de casa surgiu lá atrás, quando a gente vivia nas cavernas, aquela coisa toda. Porque a ideia de casa era um abrigo, era um lugar onde a gente ia para se abrigar de chuva, de excesso de sol, essas coisas, né? De frio. Então a ideia de casa surgiu como um abrigo. E com o passar do tempo, a gente foi trazendo mordomias e confortos para dentro de casa, para dentro do nosso abrigo. Porque antes a gente era nômade, passeava pelo mundo, cada hora estava num abrigo diferente. Aí a gente começou a formar cidades e começamos a ter as nossas casas, os nossos abrigos fixos, porque a gente já não se movimentava mais, então dava para ter um abrigo fixo. Foram onde começaram a ser construídas as casas, que foram os abrigos pessoais. Mas olha que interessante, inicialmente era para ser só um abrigo. Só que a gente tem um pouco de medo do que tem lá fora, porque o que tem lá fora pode fazer mal pra gente. Então a gente começa a trazer as coisas para dentro de casa de conforto. Então começa a ter o banheiro, para a gente não precisar sair de casa para usar lá fora. A gente começa a ter a cozinha para fazer a comida dentro de casa e não precisa ir lá para fora. A gente começa a ter o espaço de dormir. Aí a gente começa a ter espaços de lazer dentro de casa, a sala, o espaço para você juntar os seus amigos. E cada vez mais a gente traz coisas para dentro de casa. A gente está trazendo piscina, porque a gente não quer ir na piscina lá fora. A gente está trazendo a churrasqueira para dentro de casa. A gente tá, quem tem mais dinheiro, consegue ter casas maiores, começa a fazer salão de festa, começa a trazer tudo para dentro de casa, porque não quer sair de dentro de casa. Então a ideia de casa, que era um abrigo, hoje virou um mini mundo. Olha só, antes era para ser só um abrigo. Agora virou um mini mundo. A gente começa a trazer tudo para dentro de casa e as pessoas estão querendo cada vez mais viver dentro de casa e não mais ir para fora e conviver com o mundo lá fora. Eu acho isso um problema muito sério, porque eu acho que a gente tem que ir mais pra rua, a gente tem que sair de casa, a gente tem que ir ver o que tem lá fora, a gente tem que conviver mais com as pessoas. Ainda mais nessa época de celular e internet, as pessoas estão muito fechadas no seu mundinho próprio. Então, com a ideia da casa também, você fazer na casa o seu mundinho e não saindo, não convivendo com o que tem lá fora, a gente vai começar a ter um problema muito sério nas próximas gerações. A gente vai começar a ter pessoas muito isoladas, a gente vai começar a ter. Vai piorar ainda o problema de depressão. Porque não pensa que você vai ser feliz vivendo em um WhatsApp e Facebook e Instagram. A gente é feliz quando a gente convive com outras pessoas que trazem alegria pra gente. A gente sozinho, fechado dentro de casa, isso aí não é saudável, isso aí não te traz felicidade. E eu vejo o mundo caminhando nesse sentido, do isolamento. Então, quanto mais você traz as coisas para dentro da sua casa e complementa o seu mundinho, menos você vai ter vontade de ir lá fora. Porque lá fora é perigoso, lá fora a gente não tem controle do que acontece. Dentro de casa a gente tem um ambiente que a gente consegue controlar. E lá fora a gente não consegue controlar, a gente tem que ir improvisando conforme a situação. E as pessoas têm medo dessa questão, as pessoas querem, é a falsidade do controle, as pessoas acham que tem controle sobre alguma coisa e a gente não tem controle sobre nada, infelizmente. Só que quando a gente tá dentro de casa, a gente tem essa sensação de que aqui a gente consegue controlar o nosso mundinho, né? Que é bem falsa a ideia, mas é uma sensação um pouco mais confortável do que quando você tá lá fora se expondo e sem controle nenhum, e isso fica claro, né? Então, a casa é gostosa, ela é legal, todo mundo quer ter a sua casa, o seu cantinho para descansar, para ter um conforto, mas a gente não pode pensar em ter uma vida completa dentro do nosso casulo, porque o mundo é muito maior, tem mais pessoas pra gente conviver, muito mais coisa interessante lá fora do que aqui dentro. Fica a dica. Beijo.